Muy buenas tardes a todos los hermanos reunidos em Santa Cruz, Bolívia. Muito boa tarde a todos os irmãos reunidos em Santa Cruz, Bolívia, junto ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros presentes. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro deste ano 2024. Para essa ocasião, temos como tema a Ordem do Exército de Deus, que foi pregado 10 de maio de 2014 em Lima, Peru. E a escritura que temos ali que o nosso irmão William usou foi do livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 em diante, que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Aí em cima ele escreve Josué capítulo 5, capítulo 3 ao 5. E de sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele é o que regirás com vara de ferro, é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ordem do Exército de Deus. Podem assentar, por favor. Na mensagem A Adoção do Ungido, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no sábado 20 de junho de 2009, em São Paulo, Brasil, diz assim: Como a sua primeira vinda e a sua crucificação entendessem ou não, estavam crucificando a vinda do Senhor. Estavam crucificando o Senhor em sua vinda. O Império Romano foi quem fez fisicamente, a pedido de líderes como o sumo sacerdote, que era colocado pelo Império Romano, e alguns do concílio do Sinédrio. Em um escrito, nos diz aqui em uma caderneta assim: esse escrito do nosso irmão William diz assim: para o filho de Davi, Salomão, o qual tinha a promessa de Davi para subir ao trono, que é para sempre, o qual Cristo, como filho de Davi, tem a promessa e é herdeiro desse trono, no qual se sentará, mas o seu caminho para o trono tem sido difícil. E aí embaixo continua dizendo: lhe custou, e colocou 2 pontos. Lhe custou a morte na cruz. Lhe custou perder toda a popularidade. Lhe custou ser um homem, aí fala um homem desrespeitado. É uma palavra que não dá para entender bem o que escreveu aí, mas veja o que continua dizendo. Vamos dizer que foi desrespeitado. Lhe custou ser um homem desrespeitado no reino dos gentios, representado na estátua ou imagem que o rei Nabucodonosor viu. E somente foi conhecido como Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Agora vejam que lhe custou, mas vamos ir um momentinho aqui. Vejam que lhe custou a morte na cruz. Agora vejam.
que assim também será nesse tempo final para o cumprimento de sua vinda. Lhe custará a morte, porque vejam, ali no Apocalipse 11 nos mostra o que vai acontecer a esse ministério. E também o que foi mostrado na visão, a visão que o irmão teve. Vamos procurar um momentinho no livro de Setas. Ainda está faltando ainda para ler aqui no escrito. Mas vamos ao livro de Setas. Isso está no parágrafo 1004. Vamos ver ali. Diz assim: isso é um extrato da mensagem Almas Aprisionadas, da página 114. Diz assim: eu sei que algum dia vai custar a minha vida. Recordem que é o ministério de Elias que está falando aí, o qual estava sendo operado pelo Espírito Santo na sua quarta manifestação. E nesse tempo final é um das duas oliveiras na sua quinta manifestação. Que assim seja, mas aqui está revelando a verdade. Está banhado em sangue, sim, assim será algum dia. Estou esperando essa hora quando tudo ter terminado. Há pouco uma irmã teve um sonho e enviou para mim e disse: eu vi eles, essa igreja, preparar um caminho para matar você. Em um momento que você estiver baixando para entrar em seu carro, lhe atirarão. Aí é que ele escreve também explosão. Mas em seguida o Espírito disse: não é nesse tempo. E ele escreve quarto Elias, mas virá mais adiante. Escreve quinto Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 4. Ou vamos ver um momentinho aqui, porque do 3 ao 7. Apocalipse 11, do 3 ao 7. Ele escreveu em cima: Deus não permita que eu diga algo que não for a verdade. Eu não conheço outra coisa senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Estamos vivendo em um dia muito terrível. É o pecado que fez isso. Se apedrejaram a Estevão e cortaram a cabeça de João por ordem daquela mulher, eu não sei como nós vamos dar nossa vida, mas seja como Deus queira. Em cima ele escreve Apocalipse 11, ou seja, em cima do parágrafo do 3 ao 14. Apocalipse 11, do 3 ao 14. E escreve: matarão Elias e Moisés. Isso não aconteceu com nenhum dos mensageiros. E também não aconteceu sob o ministério que Deus esteve operando. O Espírito Santo nos trazendo as boas notícias em nosso irmão William Soto Santiago. Agora vejam que nesse escrito aqui, ele nos disse que lhe custou 2 pontos. E escreve: a morte na cruz. Ou seja, esse caminho para o trono. Esse caminho para o trono lhe custou perder toda a popularidade. Porque vocês vejam a forma em que foi condenado, foi julgado e tudo isso. A forma que ele foi julgado, condenado e tudo isso foi a pior coisa que falaram dele. Para crucificar a ele, tinha que passar por um processo, preencher os requisitos para que naquele tempo a lei fosse aplicada. Injustamente, porque foi injustamente. E pela lei eles pudessem cumprir os propósitos que o diabo estava realizando ali através deles. Eles eram os instrumentos do diabo. Tem um lugar onde ele escreveu também, referindo a Judas, escreveu: Judas vendeu o caminho a Cristo.
Él vendió el lugar donde él estaba. Ou seja, ele vendeu o lugar onde ele estava. Delatou a los discípulos de Jesús. Ou seja, Y ahí estaba siendo representado ele delatou os discípulos de Jesus. que al él delatar y entregar Ou seja, que ao ele delatar e entregar o mestre, y él cobrando por eso. e ele cobrando por y ya isso, cuando incluso hasta le dice yo lo llevo. inclusive ele disse, eu levo Eso era lo vocês que él até había ele. hecho. Isso é o que Vendió el camino. ele tinha feito. O sea, entregó Vendeu o el caminho, camino que luego los hijos e ou hijas de seja, Dios entregou o estarían caminho recibiendo. que depois os filhos e filhas de Deus estariam recebendo, Y así estaria seguindo para obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico da sexta dimensão. eso lo entregó Judas. Isso Judas entregou ao conselho do Sinédrio e a todos lá, a todos aqueles líderes religiosos. Mas vocês vejam Que los hijos e hijas de Dios bajo la dispensación de la que os gracia filhos e filhas de Deus sob a dispensação da graça no vendieron ese camino, sino más bien não venderam esse caminho, mas bem receberam esse caminho un tesoro. como um tesouro. Ese camino los llevó, o sea, los condujo E esse caminho os levou, ou seja, os conduziu novamente ao Pai no campo espiritual. al diablo al vender el camino, O diabo, lo condujo al ao infierno. vender o caminho, conduziu ele ao inferno. Ahora miren, Agora vejam, él sigue aquí diciendo, aqui ele continua en dizendo, este escrito, nesse escrito, vuelvo a repetir esa parte donde eu dice, vou "Le repetir costó essa dos parte puntos, novamente, la lhe muerte en la custou cruz, 2 pontos, a morte perder na toda cruz, la popularidad, perder toda a le popularidade, costó un hombre irrespetado, vamos a decir lhe que esa es la custou palabra que ahí ser um homem desrespeitado, vamos colocar essa palavra aí, no reino dos gentios, representado na estátua ou imagem que o rei Nabucodonosor viu, e somente foi conhecido como Jesus, o carpinteiro de Nazaré. como diríamos hoy, Como hoje nós diríamos que como vamos a decir, será conhecido somente como, vamos dizer, como fulano de tal, de Calley, vamos a decir. o carpinteiro de Caiei, vamos falar assim, vem, Ya estamos hablando, claro, já estamos falando claro. que vean que todo el contenido del séptimo Agora vejam que todo o Bueno, conteúdo ya do lo sétimo han selo, mencionado ahí, bom, lo han pronunciado, para os que pues sería mencionaram e pronunciaram aí, como José, el é, carpintero seria de Calley. conhecido como José, o carpinteiro de Caiei. O sea, vean que el séptimo sello, cuando Ou es seja, abierto, vejam que quando o sétimo selo é aberto, claramente, então aí já ¿qué es? é visto claramente o que é, No se había abierto ese sello, porque que esse selo não tinha sido aberto, porque esse selo seria aberto del Señor, na mera vinda do lo Senhor, cual en el libro de los sellos él lo había que dicho, no livro Os Selos ele tinha dito, en donde él nos muestra aquí en la página 482, onde ele nos dice, mostra aqui na página 482 embaixo, ele está falando de Israel na sua própria pátria, mas observaram que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo. Aqui também no Apocalipse, na abertura dos selos, ele também omitiu. Vemos que é um mistério completamente, e ainda não chegou a hora para que seja revelado esse mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando Jesus aparecer novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. E aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular, porque com a vinda desse anjo que era diferente dos demais, que é a vinda do sétimo selo na terra para recolher a sua noiva, levar a sua noiva, é onde seria aberto esse mistério da sua vinda. Ele mesmo estaria abrindo, revelando esse mistério, que vem com um nome novo. Agora veja, continua dizendo aqui no escrito, e assim é para cada anjo mensageiro de cada era, e para cada membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja caminho ao trono, ou seja, passa por esse mesmo processo. A igreja também passa por esse mesmo processo. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras.
Depois vamos colocar bem esse escrito para que fique colocado no rascunho, bem colocado no rascunho, para que todos tenham. Agora, o que o nosso irmão William continua nos dizendo aqui, nós paramos ali onde fala, foi o Império Romano que fisicamente fez, mas com o pedido do líder, que era o sumo sacerdote, colocado pelo Império Romano e alguns do Conselho do Sinédrio. Agora, veja o que Deus disse a Moisés. Suba ao cume do monte de Pisga e levanta seus olhos para o leste, para o norte, para o sul e para o leste, e olha com seus próprios olhos, porque não atravessarás o Jordão. Muitos vão estar olhando como Moisés olhou, e viu o que será, e verá o que será a terra prometida. Ou seja, muitos verão, e esses são os próprios da mensagem, que estarão vendo toda essa manifestação que foi vista pelo reverendo William Branham, onde o poder de Deus estava sem limitações, onde ele disse, o que vocês viram em parte, vocês verão no seu poder absoluto, disse, quando vier o aperto. Agora, enquanto isso, poderão rir, zombar e tudo isso, mas quando esse tempo chegar, quando virem que realmente era o anjo do pacto, a coluna de fogo guiando ao povo, então muitos serão como Moisés. E vejam, muitos estarão vendo como Moisés viu o que será a terra prometida, mas não vão entrar nela. Agora, como é que verão a terra prometida nesse tempo final? Porque vão estar vendo a filhos e filhas de Deus com esse poder e autoridade, e aí vão dizer, me dá disto, eu quero. Começarão a bater na porta, e a porta é Cristo em sua vinda. Ou seja, eles vão querer disto, porque sabem que era uma promessa dada por Deus, como Moisés sabia, que haveria uma terra, porque foi uma promessa que ele deu, que tinha uma terra que ia produzir leite e mel, na qual eles entrariam. Ele conhecia tudo isso. Mas por quanto ele perdeu o amor ao povo, agora vejam, isso foi o que ele escreveu aqui nesse escrito também. Que ele colocou escrito ali assim, como foi dito, ele está falando do irmão Branco, como foi dito a ele que não fosse Israel, porque ainda não era o tempo. Foi dito a ele também que tinha feito como Moisés, perdeu o amor, o sentimento para o povo de Deus. E Moisés não pôde entrar na terra prometida. Mas Josué, o Espírito Santo, ele escreveu ali também, e introduziu o povo à terra prometida e repartiu a terra. Agora foi dito ao irmão Branco que ele tinha feito como Moisés. Agora vejam que Moisés, ao não entrar na terra prometida, e ao ser dito a ele que tinha feito como Moisés, ele também não entrou estando vivo, ou seja, não foi transformado, não recebeu a terra prometida do novo corpo estando vivo. Agora veja que também os que partiram de todas as eras até o tempo do irmão Branham, e também os que partiram do nosso tempo, incluindo o Dr. William Soto Santiago, nenhum obteve o corpo eterno e glorificado estando vivo. Agora vocês vejam que haveria um ministério, teria um ministério que seria o segundo homem que, estando vivo, estaria no meio da sua igreja, com os ministérios de Moisés e Elias, sendo operados pelo Espírito Santo, e também o de Jesus, e dará a sua vida,
porque cumprirá o mesmo do tempo de Jesus, que ele disse: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Esse ministério é o ministério adotado. E seria a segunda ocasião, a segunda vez, que um homem demore somente 3 dias e meio e em seguida ressuscite. Veja, o seu corpo não verá corrupção. Agora, muitos vão estar vendo, como Moisés viu, o que será a terra prometida, mas não vão entrar a ela. Ou seja, todos que estarão se levantando contra a vinda do Senhor para o último dia. Tão simples assim. Ou seja, que todo aquele que esteja contra a vinda do Senhor, contra o cumprimento da vinda do Senhor nesse tempo final, e creu na mensagem, e está na mensagem, e diz que tem a mensagem, mas está contra o cumprimento da vinda do Senhor, serão como Moisés, representados em Moisés, que a viu de longe. Muitos verão a esses escolhidos de Deus com esses corpos eternos e glorificados e vão querer: me dá disto, eu quero, como você fez, o que aconteceu? Porque eu não, se eu também cria na mensagem. Essa é a maior tristeza que pessoa alguma nesse tempo estará sentindo em seu coração, em sua alma. E vai ser dito a eles: o rapto já aconteceu, porque depois vão começar a procurar para obter isso também. Vão começar a examinar, vamos ver aonde encontraremos algo que nos dê uma pista, vamos ver. E Deus vai levar a noiva dele quando virem o juízo. Mas espera aí, não se supõe que teria um rapto? O que estamos fazendo aqui recebendo esses juízos divinos? Isso já aconteceu. Isso já passou. Ou seja, que vai ser num tempo de confusão, até mesmo para os mesmos da mensagem. Mas receberão força e Deus os ajudará para que deem a sua vida na grande tribulação. E depois do milênio, passar por esse julgamento, que se saírem bem, então entrarão à eternidade. Continua dizendo aqui: e até a besta, o falso profeta anticristo, vai se levantar contra a vinda do Senhor e vai combater contra o Senhor na sua vinda. Mas o Senhor disse que o anticristo será derrotado com todo o seu exército. Continua dizendo, ele está lendo a Escritura. A escritura que lemos, que o irmão William citou, de Moisés, onde disse que subisse ao monte, no topo do monte de Pisga, para que olhasse e visse a terra prometida, onde ele falou a ele que não atravessará o Jordão, e disse: manda Josué e anima ele e fortaleça-o. Ou seja, falando com ele e animando a ele, porque ele irá diante desse povo e os fará herdar a terra que verás. Agora viram o escrito que nós tínhamos lido há alguns minutos, onde ele disse que Josué introduziu o povo à terra prometida e repartiu a terra a eles. Ou seja, de todos modos, Deus cumpriu a sua promessa de introduzir o povo que ele libertou, introduzi-lo na terra prometida, o que ele tinha prometido, mas usando outro instrumento, outro véu de carne. Agora o irmão William disse: algumas pessoas, quando perdem uma posição e sabem que outra pessoa vai ocupá-la, começa a criticar essa outra pessoa, e trata de tornar a vida dessa pessoa impossível para que ela não seja colocada nessa posição. E aí cumpre nessa pessoa o dito que fala que nem come nem deixa comer. Parece o dito que Jesus falou: vocês nem entram ao reino e nem deixam os que querem entrar. Nós lemos isso em uma ocasião da mensagem, o único lugar preparado por Deus para adorar. Na página 41 nos diz assim, embaixo, diz: Moisés estava nele, Josué estava nele, e se você estiver nele, você esteve nele antes da fundação do mundo, a família de Deus. Você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você ainda está com ele, sentados em lugares celestiais,
refletindo, representando a mensagem da era para o mundo, a luz do mundo. Agora vejam na primeira vinda do Senhor, ele subiu ao céu, ascendeu ao céu e assentou à direita do Pai. Vejam que todos que receberam essa obra em sua primeira vinda foram sentados em lugares celestiais, porque estivemos o tempo todo com ele. Agora vejam que para estar assentado com ele no trono de Davi, requer que estejamos com ele o caminho todo, durante todo o caminho, em seu nascimento, em sua trajetória, em tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Nós estaremos identificados nesse ministério para que assim cumpra fisicamente na terra, que nós assentaremos com ele no reino milenial, no trono de Davi. Viram como tudo é paralelo? Lá no tempo de Jesus, no campo espiritual. Hoje é no campo físico. Se sofremos com ele, reinaremos com ele. Ou seja, tudo se cumpre, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações também, que no domingo estaremos falando mais abertamente, na mensagem do domingo. Agora vejam, continua dizendo, vós sois a luz do mundo. Agora, se está escondido por uma cesta, coberta por uma cesta denominacional, como eles vão ver? Por vossas tradições, vós tornam a luz sem efeito. Vocês denominacionais, tratando de esconder a luz de suas igrejas, vocês nem entram e nem permitem eles entrarem. Vocês não entram, nem permitirão eles entrarem. Vejam, aqui são palavras duras do irmão Branham, mas é pura verdade. Na frente ele escreve, vocês não entram e nem deixam entrar. Aí em cima também ele escreve a porta, ou seja, a porta. Agora, vejam nesse escrito aqui também, que o irmão William deixou para nós em uma caderneta, ali ele escreveu, Abraão teve um sorriso, deu um sorriso de fé em seu coração. E Sara deu um sorriso de incredulidade em seu coração. Talvez eu tratei Sara muito duro, a esposa de Abraão. Mas eu quero dizer que o que eu condenei foi a incredulidade dela, como Jesus a condenou em Tomé, e nos caminhantes de Emaús e nos outros apóstolos, que não creram na boa notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que era uma promessa bíblica, profética do Antigo Testamento. Depois Jesus tinha prometido, quando disse que seria crucificado, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Continua dizendo, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E as pessoas pensavam que ele falava do templo, o templo de Salomão restaurado, mas falava do seu próprio corpo, que era seu templo humano. E continua. Isso quase é uma mensagem. Os que criticavam a Jesus eram os incrédulos às promessas de Deus daquele tempo, que estavam cumprindo em Jesus. E tinha um sorriso. O sorriso deles era uma expressão da incredulidade da alma deles. Nesse tempo, quantos têm rido? E zombam e riem. Como, esse aí está se achando, se engrandecendo. Mas assim aconteceu na primeira vinda do Senhor. E continua dizendo, era a incredulidade deles expressada deste jeito. Tem muitas formas ou mecanismos para expressar a incredulidade ou a fé
que tem na alma da pessoa, relacionado ao cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. E continua. Exemplo de incredulidade. No tempo de João Batista, aí, no tempo de João Batista, ele abrevia JB e Jesus de Nazaré. Os publicanos e as rameiras vão diante de vós, e diante de vós ao reino, vírgula, porque João veio, JB, ou seja, João Batista, batizando, e eles se arrependeram e foram batizados por João, e vocês não. Veio João, veja, o Batista, que nem comia nem bebia, como os demais homens, e vocês dizem que tem demônio, ou seja, é um louco, um endemoniado. É o mesmo que aconteceu com a manifestação do quarto Elias no reverendo William Branham. Ele foi um homem que desde pequeno o anjo disse a ele: você não fuma, você não beba vinho, nem cidra, ou seja, não beba licor, bebida de álcool, assim como João. E o mundo cristão, ou a maioria das pessoas, dizia que era um louco. E também alguns falavam que tinha demônio. O mesmo que aconteceu com João Batista. Agora continua dizendo nosso irmão William, onde diz, ou seja, um louco ou endemoniado, isso ele coloca entre parênteses, e continua falando, e vem o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, este é um homem, comilão e beberrão de vinho, e amigo de publicanos e rameiras. Agora, vejam, as pessoas não têm quem as entenda. Mas Deus cumpre sua promessa, ou seja, as profecias e o que Ele falou pelos profetas, que seria o cumprimento do que Ele prometeu, Ele cumpre da forma que Ele já tem programado e já determinado por Ele. Gostem ou não gostem as pessoas, Ele de todos modos vai cumprir. Nem toda pessoa vai estar de acordo, mas para isso é que existe a predestinação e a eleição divina. Agora vejam nessa mensagem também, o único lugar, ou o lugar escolhido por Deus. Nós lemos há uns minutos, o único lugar preparado por Deus para adorar. Agora, na mensagem, o lugar escolhido por Deus para adorar. Vamos ver aqui. Na página 20, abaixo. Embaixo, na página 20, diz assim, Malaquias 3, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E o que foi enviado para preparar o caminho, identificou o lugar e disse, esse é ele, não tem dúvida. Vejam que o sinal segue, eu sei que esse é ele. Então, meu irmão, ao concluir, eu desejo perguntar algo a você. Poderíamos falar isso em Malaquias 4? Não foi nos prometido também outra águia? Uma coluna de luz seguindo para mostrar a essa igreja errada nesse dia que ele é Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Não nos foi prometido que outro viria voando desde o deserto. Do lado direito aí ele escreve águia. Amém. Isso é exatamente a verdade. Como encaixa em Mateus, São Lucas 17:30 também encaixa, onde o Filho do Homem, a águia, se manifestará para invalidar todos os demais lugares de adoração. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta assim para a parte de baixo e para a pedra angular, tais como as denominações e etc. Deus escolheu seu lugar, João disse que é, e então nos foi prometido mesmo nesse dia, Malaquias 4, para tornar o coração dos filhos
para dizer que ele não está morto, que essas coisas não são para outra era. O batismo no nome de Jesus não era para o passado, mas ele agora é o mesmo, amém, para invalidar todos os demais lugares de adoração. Isso é o que a águia do último dia há de fazer. Do lado esquerdo ele escreve, para invalidar os demais lugares de adoração. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Ensinar que o restante é tonteria, as denominações são tonterias. Ao assinalá-las novamente com o mesmo sinal que ele fez, ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, aleluia. Também em Revelação 4:7, tínhamos 4 animais, os quais já terminamos, e nos enteramos que o primeiro era o leão. Do lado direito ele escreve, leão de Judá. Esse foi o primeiro animal que saiu para enfrentar o desafio daquele dia, o leão da tribo de Judá. Depois dele veio a próxima besta. A próxima besta, o próximo animal, vemos que era um bezerro. Do lado direito ele escreve boi, que era um animal de carga, um sacrifício. Nos dias da Catedral Romana, a igreja desaparecia gradativamente, sacrifício. O próximo que viria era o rosto de homem. Do lado direito ele escreve homem. Esse homem era um reformador, a educação de um homem, teologia, etc. Mas o último animal que tinha que voar, o último animal que havia de vir, a Bíblia diz que era uma águia voando, aleluia. Do lado direito ele escreve águia. E nesse dia o profeta disse que haverá luz. Oh Deus, naquele dia haverá luz. Um dia de reformadores, teve um dia de reformadores, teve um dia que somente uma sombra, não pode chamar dia ou noite, mas no tempo da tarde, no tempo da águia, que no tempo da águia haverá luz. E aí, ele começa a cantar o Sendeiro da Glória, com certeza dará na via da águia é luz hoje. Cantando em nome de Jesus, jovens anciãos, arrependidos de seus pecados, o Espírito Santo seguramente te batizará, porque chegou a luz da tarde. É um feito que Deus e Cristo são um. Do lado direito, o irmão, ele escreve, lugar para adorar hoje. E o irmão Branham continua dizendo, e no cair da tarde haverá luz, e aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular e a brecha. O único lugar preparado por Deus para adoração. A quem chegou essa mensagem? O que ele há de fazer? E no seu dia, ao cair da tarde, haverá luz. Por quê? Porque para dar a seus filhos as boas-vindas de regresso ao lar, para a terra prometida, pelos mesmos sinais da coluna de fogo que guiava os filhos de Israel pelo deserto. Jesus Cristo, o lugar escolhido por Deus para adoração. Esse é o único lugar que existe, esse é o único nome que Deus tem para a salvação. Assim nomeou a família no céu. Os que estão na terra em Jesus Cristo. Ó igreja, ó gente, amigos pecadores, não confie em nenhum pregador, não confie em nenhum outro para te salvar, não confie em nenhuma igreja, não confie em igreja alguma, em nenhum credo, em nenhuma denominação. Confie somente em Jesus Cristo, porquanto Ele é a luz da hora. E aí escreve, a luz da hora é o lugar de adoração. Para a dispensação da graça, era Jesus. Para a dispensação do reino, vejam, é na sua manifestação final, onde vem com um nome novo. Agora, na dispensação da lei, ele está como Pai. E na dispensação da graça, ele está como Filho. E na dispensação do reino, ele está como Espírito Santo. E na dispensação da lei, vejam, Senhor. E na dispensação da graça, teve o nome, Jesus. Agora vem a ser o ungido, ou seja, o Cristo. E na dispensação do reino, vem com um nome novo.
vamos ir vendo isto de uma maneira mais clara. Agora nós tocamos algo, mas iremos vendo mais claro à medida que vai abrindo mais e mais esse grande mistério que na primeira vinda do Senhor abriu claramente no dia de Pentecoste, quando ele disse: Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, se ele foi o Pai na dispensação da lei, o Senhor na dispensação da graça, como será na dispensação do reino? E vejam que na dispensação da lei, ele esteve se manifestando como Pai, mas vocês vejam que na dispensação da graça, ao Filho vir, teve que vir o nome teve que vir nesse Filho. Agora, vamos ver um lugar aqui também, onde, já que tocamos algo aqui, nessa mesma mensagem, aqui tem um lugar, vamos ver, em um escrito, ali ele tinha várias anotações, onde na dispensação do reino, ali tem 3 nomes, ou seja, o Espírito Santo, vejam, veja que é o Cristo, porque Deus tornou Jesus Senhor e Cristo. Agora vejam que na dispensação do reino, ele vem a ser o Cristo, mas vocês vejam que esses nomes aí, que são colocados, significam o mesmo: Messias, ungido, Cristo é o mesmo. Agora, se ele o fez Senhor, porque ele foi o Pai na dispensação da lei, agora, na dispensação do reino, ao ele vir, na dispensação da graça com o nome de Jesus, na dispensação do reino, então ele vem com esse nome que somente ele entende. Agora, vamos ler um pouquinho mais aqui, onde eu falei que íamos ler. Vamos ver aqui nessa página, se essa mensagem é o único lugar provido, preparado por Deus para adorar. Onde ele fala ali. Página 32. Abajo dice, usted dice, ahora espera um minuto, hermano Branham. Diz: irmão Branham, espera um minuto, aquele foi o filho, não o pai. O filho sempre recebe o nome do seu pai, em todos os casos. Nessa terra eu vim em nome de um Branham, porque o nome do meu pai foi Branham. Ele disse: todo filho vem em nome do seu pai. Agora, em uns desenhos que ele fez, aqui em um estudo bíblico, ele coloca a pedra angular e a parte de baixo, e na base ele coloca Pedro, Tiago e João. Na primeira era ele escreve Paulo, e daí até a sétima era não escreve nada, porque já sabemos quais são os mensageiros. E na sétima era ele escreve WMB, ou seja, William Marion Branham, mensageiro da sétima era. E em cima, na pedra angular, escreve YHWH.
Agora ali ele escreveu também várias escrituras, Apocalipse 2, versículo 7, 3, versículo 12, e vocês vejam nesse outro também, nesse outro escrito, onde também ele desenha, nesse estudo bíblico ele desenha uma pedra angular e a zero, e embaixo sim que ele escreve todos, Paulo, Irineu, Colombo, Lutero, Wesley e William Branham, e em cima, na pedra angular, ele coloca um sinal de interrogação, um sinal de interrogação. Em cima, e no livro Os Selos, tem um lugar também que ele escreveu, luteranos ou wesleyanos, brahamitas, e em cima YHWH, ou seja, que os que estão identificados com o nome brahamitas ou Braham, esses pertencem à sétima era. E os da pedra angular são os que pertencem ao nome novo do Senhor. Agora vejam o que ele disse. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeste. Querem escritura para isso? São João 5:43. Viram? Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeste. Então o Pai colocou seu próprio nome, que é Jesus, no Filho. E Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa, Ele é onde Deus escolheu para pôr seu nome. Deus nunca colocou o nome dele em mim. Ele nunca colocou na igreja. Ele nunca pôs na metodista, batista, católica, viram? Nunca colocou nos luteranos, wesleyanos. Agora estão entendendo? Mas ele colocou em Cristo, o Emanuel, o ungido, ou seja, na manifestação do Verbo. Aí é onde Deus colocou seu nome em sua primeira vinda. E o nome é colocado no lugar santíssimo, não é colocado em uma era. E se for um nome novo, então não tem que ser um nome que já foi usado. Se é um nome novo, não pode ser um nome que foi usado. E o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Agora, se o nome está na palavra, isso é o que nos diz na página 256 do livro Os Selos, onde nos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra, e aí está, a palavra de Deus encarnada em um homem, e aí ele escreve a teofania, o verbo, o anjo. O anjo do pacto se encarnou na primeira vinda do Senhor e foi conhecido pelo nome Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Em sua segunda vinda ele vem, o verbo, a palavra, a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu falando a um mais acima de onde ele estava. E viu que pousou ali, e depois quando ele desceu e viu tudo, a primeira coisa que o anjo disse a ele foi, te lembras o nome que você procurava quando sonhaste com isso? Ele estava procurando esse nome, porque esse nome é nada mais, nada menos que o nome novo do Senhor. Não existe outro nome mais glorioso e maior que esse nome. Del qual se llamará la novia deste tempo. O qual a noiva desse tempo se chamará a Nova Jerusalém. Agora diz, e o nome está na palavra, porque ele é a palavra, amém. Então, o que ele é então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Quem sou eu? Sobre quem sou eu, e sobre essa rocha edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, vejam, essa revelação foi edificada sobre essa revelação de quem era Jesus em sua primeira vinda, lugar de adoração, onde entramos ao lugar santíssimo do templo espiritual sob esse caminho,
que nós não o vendemos, mas o agarramos e abraçamos a Ele. Cremos nele e nos levou ao Pai. Outros, Judas, vendeu o caminho e levou ele para o inferno. Agora, para esse tempo final, uns venderão o caminho, ou entregarão o caminho. E os levará para a quinta dimensão que estará sendo aberta plenamente nessa terra. E entrarão vivos, como lá entraram vivos ao inferno nos dias de Moisés, Datã, Abirão e Corá e todos os seus seguidores. Assim também entrarão vivos na grande tribulação. Diz que desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, que vão tentar se suicidar. E talvez vão se machucarem, se ferirem a si mesmo. E vão sofrer mais porque não vão conseguir morrer. E vão ter todas as lamentações e pragas, coisas que vão estar caindo e mais o que eles se firam também. As feridas que eles façam em si vão sofrer por esses ferimentos e não vão poder morrer. Ou seja, que será algo terrível que vai estar acontecendo na grande tribulação com essas pessoas. E diz que a morte fugirá deles. Procurarão a morte como? Bem, tentando se suicidar, porque a grande tribulação será insuportável. Mas não vão conseguir, porque para onde vão, se já estão na dimensão? Agora vejam que isso vai ser depois, porque vejam que nesse tempo, 144.000 e as fatos, Deus já os levará, os terá levado. Vai permitir que os matem, e para esse tempo, eles não vão estar na grande tribulação. Continua dizendo, e sobre essa rocha edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele escreve em forma de pergunta, quem é o Filho do Homem hoje? O nosso irmão William continua dizendo aqui, onde nós paramos, onde ele diz, vocês nem entram ao reino e nem deixam os que querem entrar. O caso típico é de Saul, que foi colocado como rei, não cumpriu o que Deus ordenou a ele, foi rejeitado por Deus, e depois soube que Deus tinha escolhido outra pessoa, então fez a guerra a essa pessoa e procurava ela para matá-la. Em vez de falar assim que Deus tinha rejeitado ele e tinha escolhido outra pessoa, a Davi, eu houvesse dito a ele, ele é meu genro. Você matou Golias, e a promessa foi que eu daria a minha filha como esposa, assim que o reino vai ficar em família. Eu vou ajudar você em tudo, e vou trabalhar para que todo o povo te aceite o mais rápido possível, e você ocupe o trono. E eu vou me aposentar, e me tornarei o seu conselheiro. Isso teria sido mais bonito, o irmão William disse. Agora vocês vejam, Deus disse a Moisés o que ele tinha que fazer com o sucessor dele. Anima ele, vai, trata ele bem, e anima-o, fortaleça-o, fala para ele que sempre ele terá a vitória e que Deus vai estar com ele. E assim Moisés fez com Josué. Agora, que lindo, que bonito é quando esse instrumento escuta de um ministro ou do povo de Deus, escuta palavras de ânimo, palavras de fortalecimento, e dizendo a ele, siga para diante, que você vai obter a vitória com o povo. Não desmaie, viram? São palavras de ânimo. Alento, são palavras de alento. Agora, pelo outro lado, esse instrumento pode escutar palavra de desânimo, palavra que desanima, palavra que fere, calúnia, porque quantos se levantaram, e mais ainda os que faltam, mas com a força do povo e com a ajuda de Deus, esse mensageiro chegará ao final e obterá vitória com o povo, ou seja, os escolhidos nunca o deixarão.
a esse ministério só. Nunca o deixarão só. Vai acontecer como aconteceu na primeira vinda do Senhor, onde ele disse a eles: ferireis ao pastor e as ovelhas vão se esparramar. Nesse tempo final, tenha um conhecimento completo e aberto de tudo o que estará acontecendo e estarão braço a braço com esse ministério. Aconteça o que acontecer. E assim Moisés fez com Josué, ou seja, com Oséias, filho de Num. Ele pôs por nome Josué, que significa Salvador, Redentor. Agora, nessa mesma mensagem, um pouquinho mais adiante, ele diz, ou seja, da mesma forma que o Pai fez com Jesus, Cristo vai fazer com o vencedor. Para Deus fazer o que fez com Jesus, tinha que ser ungido. Era ungido pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Agora, para Jesus fazer com o vencedor, tem que ser com o ungido por Cristo, pelo Espírito Santo, e Deus tem que colocar nele o que o Apocalipse fala, que eu disse a vocês, que ao que vencer, eu lhe darei que assente comigo no meu trono. Isso está no Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Agora, veja o que fala o Apocalipse capítulo 2. E essa escritura tem que cumprir nesse tempo final. Capítulo 2, versículo 17 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem do Apocalipse é a voz do Espírito Santo falando de era em era. Portanto, é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, é a revelação de Cristo. Cristo se revelando no meio da sua igreja através do mensageiro de cada era. E o anjo do Senhor Jesus Cristo traz essa revelação para cada era, e aí não vamos explicar muito o mecanismo, porque em tudo isso tem um mecanismo. Mas tudo é simples. Diz: ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, não diz e aqueles que o recebem, senão que aquele que o recebe. Diz que vai dar uma pedrinha branca. Essa é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. O nome de Deus foi colocado no anjo do pacto, que é Cristo, no seu corpo angelical. Depois foi colocado no véu de carne. Mas agora Cristo disse que dará uma pedrinha branca e nela um nome novo que ninguém conhece. O nome Jesus, todos conhecem. E em hebraico é Yoshua, mas agora fala que é um nome novo que ninguém o conhece. E se ninguém o conhece, diz que irá conhecer aquele que irá receber. Ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então aquele que o recebe, que o receberá, é ungido por Cristo pelo Espírito Santo. Agora vamos ao Apocalipse 3:12, que fala: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa muito importante na igreja do Senhor Jesus Cristo e também no templo celestial, porque pertence à ordem de Melquisedeque. É um sacerdote muito importante nesse templo, assim como Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial. É o Melquisedeque que apareceu a Abraão e apareceu no seu corpo angelical, mas no céu está com seu corpo físico glorificado e nunca mais sairá dali. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Essa é a promessa para o segundo homem, que terá o nome de Deus. O que? O segundo homem. Não pode estar em um mensageiro, que depois veio outro, e que seria o terceiro. Não, é no segundo homem, ou seja, o único que terá esse nome. Em palavras mais claras, o último mensageiro, o Benjamim dos profetas, é o único que tem esse nome. Homem que estará na terra no tempo final. Mas antes, assim como Jesus em seu corpo angelical tinha o nome de Deus, essa pessoa no seu corpo angelical terá esse nome. E não se sabe por quantos anos, milênios, ou bilhões de anos, ou eternamente. Aqui fala o Espírito Santo, que é Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, onde está o nome de Deus. E diz que vai escrever o nome de Deus nessa pessoa, no vencedor. Ele continua citando a Escritura, e o nome da cidade do meu Deus, ou seja, que essa cidade vai ser conhecida pelo nome de Deus.
nome da cidade do nosso Deus. E logo veremos algo mais nesse nome. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 diz: ao redor terá 18.000 côvados. Está falando da cidade de Jerusalém. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. E Jeová Sama significa Jeová ou Deus está presente. O nome que Deus tiver presente no meio do povo hebreu, que estará manifestado fisicamente no meio do povo hebreu, esse nome que tenha a presença de Deus ali, será o nome da cidade também. E esse será o nome do que será adotado, do ungido de Deus. Agora, veja o que lemos em alguns estudos atrás, de um estudo que está colocado a escritura de Isaías 52, versículo 6, que fala: portanto, o meu povo saberá meu nome, porque por esse motivo, naquele dia, porque eu mesmo que falo, estarei presente. E ali ele escreve: estará no Messias, no seu corpo de carne. E em cima ele desenha uma pedra angular e escreve: em uma capa catedral, hoje, lugar santíssimo, YHWH. Continua dizendo. Agora vamos continuar lendo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Isso Cristo disse em Espírito Santo, o anjo do pacto. E se ele disse que vai escrever o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo, assim ele vai cumprir. E vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tenha para o tempo da adoção, da redenção física dos escolhidos de Deus, que acontecerá depois das 7 eras da igreja. Acontecerá na era da pedra angular. Também tem um escrito que ele escreveu também dos anos de cada era. Isso creio que foi em 2009. Esse estudo, e recordem que em 2009 ele tinha falado que a meia hora de silêncio ainda não tinha começado. Ele disse: mas começará. Ou seja, que em 2009 ele falando ali que não tinha começado e que começaria, ali ele estava dizendo que ainda estava vivendo sob a dispensação da graça. Agora veja nesse estudo bíblico, aí embaixo ele escreve, do 1 ao 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e do lado Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley, WMB, e escreve os anos, do lado escreve os anos. E na parte de Laodiceia escreve 1906, traço, e um sinal de interrogação, ou seja, 2 sinais de interrogação. Agora, vocês vejam que, sob a dispensação da graça, esse tempo se estendeu, onde ele tinha predito que, o irmão Branham predisse que em 1977 seria o fim da igreja. E a entrada ao milênio, ou seja, a introdução ao milênio. Agora, vocês vejam, desde o chamado a que alguém se apresentasse para tomar o livro, até que foi realizada essa gestão, essa obra, esse trabalho, teve um tempo de espera que João chorou bastante. Mas vejam, naquele tempo, Deus estava realizando a construção do lugar santíssimo com pedras vivas. Para assim esse lugar ser construído, para que a presença de Deus pudesse entrar e se pôr ali, e ser colocado ali, esses filhos e filhas de Deus, essas pedras vivas, e Deus colocar seu nome no meio dela.
Agora vocês vejam que em 2018 ainda estava batizando pessoas e estava fazendo tudo o que correspondia à dispensação da graça. Portanto, essa data, com mais clareza, nós poderemos já ir vendo na realidade, não no que seria um tipo e figura do que seria nesse tempo final, o fim da dispensação da graça. Agora continua dizendo, essa é a era da adoção, a era para a redenção, a era para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Por isso Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 39 e 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos que me deu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. É no último dia que todas essas promessas sob a dispensação do reino estaria sendo realizada. Como será a ressurreição e a transformação do nosso corpo? Porque ele disse que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ele escreve em carne e se levantarão. Não aconteceu em nenhuma das eras e nem no tempo do Dr. William Soto Santiago, mas vai acontecer nesse tempo final, onde a voz de Deus, por meio do último profeta mensageiro dispensacional, que está no meio da sua igreja, estará revelando tudo o que corresponde tanto para os que serão transformados como para os que ressuscitarão. É a voz de Deus falando nesse tempo final, trazendo a fé do rapto a todos os escolhidos, filhos e filhas de Deus, que subiram à era da pedra angular, a essa dispensação do reino. Vimos a ordem do exército de Deus, que estivemos vendo em vários lugares e esperamos continuar ampliando tudo isso que falamos hoje. E que Deus siga nos abrindo o entendimento, as Escrituras, para compreender o grandioso que Deus está cumprindo no meio da igreja, que foi o que os profetas falaram, o que o reverendo William Branham falou, e o que hoje está sendo visto é o cumprimento de todas essas boas novas que o Dr. William Soto Santiago nos trouxe, onde esteve nos trazendo todas essas notícias que ele falou ali em 2016, no final de 2016. Eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu posso ir. Veio, e ele as deu e se foi. E corresponde à igreja noiva olhar e ver onde a coluna de fogo está cumprindo o que foi prometido. Muitos já viram, muitos já estão vendo a coluna de fogo trabalhar no meio do povo latino-americano e caribenho. E se você não viu ainda, que Deus te abra o entendimento, as Escrituras, e escute somente uma voz que diz a você, sobe aqui. Você não é um galo, nem uma galinha, você é uma águia. Bata suas asas e sobe para a era da pedra angular, a dispensação do reino, para que assim estejas nesta ordem do exército de Deus e sejas colocado na posição que você pertence, a ordem do exército de Deus. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, a ordem do exército de Deus, ao nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.